Oi, nono ano. Hoje nós vamos fazer uma videoaula de correção das atividades sobre figuras de sintaxe na construção do texto, semântica e discurso, e também vamos corrigir a nossa segunda avaliação conceitual. As páginas do livro são 125 a 128. Temos aí um poema do Carlos Drummond de Andrade chamado O Mundo é Grande. O mundo é grande e cabe nessa janela sobre o mar. O mar é grande na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Na número 1, a repetição de palavras de estruturas sintáticas observada no poema constitui uma figura de sintaxe. Identifique a repetição e dê um nome à figura. Então, nós temos aí 3 versos muito parecidos, quase iguais. O mundo é grande e cabe, o mar é grande e cabe, o amor é grande e cabe. Então, essa repetição se chama anáfora. Então, entre as 3 frases que compõem o poema, tem um encadeamento de palavras e de ideias. Como é que se dá esse encadeamento? Então, vocês percebem que a última palavra da primeira frase, que é mar, ela dá o início para a segunda frase. E a última palavra da segunda frase é o que vai iniciar a terceira, certo? Então, o mundo é grande e cabe nessa janela sobre o mar. Então, a última palavra aí é mar. A outra já começa com mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. Amar. Aí a terceira frase já começa com o amor. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Então, o finalzinho de cada uma é a palavrinha que vai começar a outra frase, já que é constituído de 3, certo? Que efeitos de som e de sentido resultam no poema quando se emprega essa figura de sintaxe que é a anáfora? Então, se a gente falar no plano sonoro, ela dá um ritmo. O poema obedece a um certo ritmo, a certa cadência. Agora, quanto ao sentido, ela reforça as ideias. E ela cria um paralelismo, que se destaca quando se vai fazendo comparações. Então, esse encadeamento dá uma noção de circularidade e de continuidade. Então, o mundo, ele é grande e cabe aí na janela sobre o mar. O mar também é grande, mas cabe na cama no colchão de amar. O amor também é grande e cabe no breve espaço de beijar. Agora, para a próxima questão, nós temos aí um anúncio. Esse anúncio é sobre o jornal Estado de São Paulo e o jornal Folha de São Paulo. Está escrito assim: uma pessoa não teria o poder de unir 2 concorrentes históricos. Uma empresa também não, mas uma ideia tem. Então, esses 2 jornais, eles são concorrentes. Eles são de circulação não só em São Paulo, mas de circulação nacional. E são 2 grandes jornais, 2 grandes concorrentes. Então, por iniciativa da empresa anunciante, quem é assinante do jornal Estado de São Paulo também vai receber um exemplar da Folha de São Paulo. E quem é assinante da Folha de São Paulo também vai receber um exemplar do Estado de São Paulo. E eles são concorrentes históricos. Em relação ao enunciado principal do anúncio, responda que expressões foram suprimidas na segunda e na terceira frase. Então, vamos ver de novo. Uma pessoa não teria o poder de unir 2 concorrentes históricos. E a outra, uma empresa também não, mas uma ideia tem. Então, foi suprimida aí na frase uma empresa, tanto na segunda como na terceira. Ok? Continuando. Então, o poder de unir 2 concorrentes históricos, se eu colocasse aí na frase, mas uma ideia tem, então, o poder de unir 2 concorrentes históricos. Foram tirados pedacinhos. Como é que chama essa figura de sintaxe? Onde você vai suprimindo, tirando pedacinhos. Ela é chamada de zeugma. E qual que é o efeito de sentido que usar a zeugma aí, identificada aí por você, produz no texto? Então, essas supressões, esse tirar esse pedacinho, tirar essas palavras aí, chama atenção para a última frase. Então, vai criar uma expectativa lá no final do que foi falado. Número 2. O único verbo do enunciado principal do anúncio foi empregado em 2 tempos. Primeiro foi empregado no futuro do pretérito e depois no presente do indicativo. Que efeito de sentido a contraposição dos tempos verbais cria no anúncio? O futuro do pretérito, ele sugere uma ação hipotética e imaginária possível. Já o presente indicativo já é uma afirmação categórica que auxilia no objetivo do anúncio. Ele quer o quê? Associar as estratégias do banco a boas ideias. Porque quem é que teve essa boa ideia aí de unir, de levar para os assinantes o outro jornal concorrente? Foi o Banco Santander. Então, foi uma ideia desse banco, dessa empresa.
tá bom? Então ele quis associar os dois a ele, Banco Santander. Um anúncio publicitário normalmente está promovendo, ou ele promove um produto, ou ele promove uma marca ou uma ideia. Nesse caso aí, vamos levantar a hipótese. O que a empresa anunciante está promovendo com essa estratégia de marketing? Ele está promovendo a ideia de colaboração e está promovendo a própria marca dele, certo? Leia a tira a seguir para responder as questões 4 e 5. Então, eu vou ler a tira para vocês. Essa tira, o título é Gump e é do Orlandelli. Então o cachorrinho, né, um conversando com o outro, um falou assim: rapaz, que negócio é esse de corsário mascarado? Porque o outro tá mascarado, né? Aí ele pensa assim: o corsário tem inteligência, o corsário tem astúcia, o corsário tem a força, o corsário é o eleito, o corsário é a esperança de um povo. Aí o outro, né? Putz, e eu achando que o mascarado era por causa da máscara. E não é. Para ele tem um outro sentido, vai muito mais do que a máscara, né? Então o interlocutor do corsário mascarado, ele faz um comentário no último quadrinho. De acordo com o contexto, qual que é o sentido que ele usa para a palavra mascarado? Então, quer dizer, quando ele fala que putz, eu achando que o mascarado era por causa da máscara, então ele está querendo dizer que ele é uma pessoa convencida, pretensiosa. Você já deve ter ouvido essa expressão: nossa, fulano é tão mascarado. Quer dizer, ele é pretensioso, ele é convencido. Então a repetição de o corsário é isso, o corsário é aquilo, mostra lá como que ele dá importância, o excesso, né, de importância que ele dá a ele mesmo, né, a ele personagem, corsário. Qual que é a figura de linguagem que é empregada nessa frase? A ironia. No segundo quadrinho, ele ocorre uma anáfora. Qual que é? A repetição do sujeito, o corsário. Então, todas as orações que ele falou o corsário. O corsário tem a força, o corsário tem a astúcia e tal. Aí ele foi repetindo. Reescreva as orações desse quadrinho, transformando-as num único enunciado e fazendo uso de polissíndeto. Então, nós vamos juntar todas em uma só, usando o polissíndeto. Então, olha, o corsário tem a astúcia, e tem a força, e tem a inteligência, e é o eleito, e é a esperança de um povo. Ok? Nós usamos aí as conjunções. Letra C. Faça uma nova versão desse enunciado empregando assíndeto. Então vamos lá. O corsário tem a astúcia, a força, a inteligência, é o eleito, a esperança de um povo. Letra D. Na sua opinião, qual das três formas do texto é a mais adequada para essa situação? Aí a resposta é pessoal, mas eu dei uma sugestão. Né? O original parece ser o mais adequado, pois ele está falando mais das características da personagem. Parece repetitiva, mas era isso mesmo que ele queria fazer. Queria enfatizar as características dele, né? Número 6. Os provérbios são frases curtas, geralmente de origem popular, que procuram transmitir um ensinamento. Por serem curtos, eles apresentam com frequência elipses e zílgomas. Fazendo as adaptações necessárias, reescreva os provérbios a seguir, explicitando os termos subentendidos. Então, primeiro na letra A. Em Roma como os romanos. Ou seja, em Roma, haja como os romanos. Haja, seja como eles. Letra B. Eleição e mineração só depois da apuração. Então, o resultado da eleição e da mineração só se conhece depois da apuração. Então, só depois de terminar a eleição, só depois da mineração, quando você for apurar lá o que você está peneirando lá, as suas pedrinhas, é só depois que você vai ver o resultado. Mais perto do rei, mais perto da força. Quanto mais perto se está do rei, mais perto se está da força. Novo rei, novas leis. Sempre que há novo rei, há novas leis. Então, cada um que chega, coloca suas leis. Cada cabeça uma sentença. Em cada cabeça há uma sentença. Então, cada um pensa de uma forma, age de uma maneira. Muito riso, pouco siso. Onde há muito riso, há pouco siso. Siso você sabe, né? Esses últimos dentes que nascem aí. Agora nós temos um bilhete. Pede para fazer a leitura desse bilhete para poder responder as questões. Então, o bilhete fala assim: Pedro querido, não venho almoçar hoje. Vou aproveitar meu horário de almoço para ir ao dentista. Seu pai também não vem almoçar, porque tem um compromisso.
na geladeira a comida pronta. É só esquentar e fazer uma saladinha. Não esqueça que você e seu irmão têm aula de inglês à tarde. Qualquer coisa, me ligue. Beijos carinhosinhos nos dois. Mamãe. Então, essas atividades são sobre os verbos ter, né? E sobre o verbo vir. Então, nós vamos ver a forma correta, com ou sem acento. Tem com acento ou sem acento. Vem com acento ou sem acento. Um significa singular e o outro significa plural, certo? Acentuado, sentido de plural. E sem o acento, sentido do singular. Então, número 1. No bilhete, o verbo ter foi empregado 2 vezes na terceira pessoa. Letra A. Em que tempo verbal ele se encontra nas duas ocorrências? Então, ele está no presente do indicativo. Qual que é a forma usada no singular e no plural? No singular é o tem sem acento e no plural é o tem com acento. Certo? Na letra C. Leia em voz alta as frases em que esse verbo foi empregado. Na pronúncia, há alguma diferença entre as formas verbais, o tem sem acento e o tem com acento? Não. Na pronúncia não há nenhuma diferença. Portanto, o que as diferencia na escrita? O uso do acento circunflexo quando ele estiver na terceira pessoa do plural. Número 2. O verbo vir, empregado na frase seu pai também não vem almoçar, apresenta na escrita as mesmas diferenças que o verbo ter na terceira pessoa do presente do indicativo. Com base nessa informação, responda: qual forma verbal vem sem acento ou com acento completa adequadamente a frase seu pai e sua mãe não vêm almoçar em casa hoje? É com acento, porque é plural, seu pai e sua mãe. São 2 pessoas aí. Ok? Próximo, número 1. Reescreva as frases a seguir, empregando no presente do indicativo os verbos indicados. Então, a frase é: estes tecidos, pontinhos, de Provença na França. O verbo vir. Então, estes tecidos vêm. Vem com acento, plural. Letra B. Pai, você... Aí é o verbo ter. Você tem uns trocados? Meu amigo, aí é do verbo vir. Meu amigo vem da fazenda hoje e estamos pensando em ir ao cinema. Então, o tem sem acento e o vem também sem acento no singular. Na letra C, o diretor e seus professores têm muita consideração e estima por você. O verbo ter aí no plural, então ele é com acento circunflexo, porque são 2 aí sujeitos, o diretor e seus professores. Número 2, qual forma verbal completa adequadamente o balão do último quadrinho da tira a seguir? É o tem sem ou com acento? É no singular ou no plural? Então tem um menininho aí brincando, né? O Calvi brincando com o ioiô. Então joga o ioiô pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Aí no último quadrinho ele fala: as únicas habilidades que eu tenho paciência para aprender são aquelas que não têm nenhuma aplicação real na vida. Aquelas que não têm. Então é plural, é com acento. Número 3. Reescreva as frases a seguir, empregando no presente do indicativo os verbos indicados. Então, na letra A. Não duvide de Arthur, pois ele sempre mantém sua palavra. Ok? Mantém. Com acento agudo. No é. Mantém. Não sei porquê, mas eles, do verbo descrer. Eles descreem de tudo. Sem nenhuma acentuação. Letra C. Sempre que há qualquer rixa entre nós, mamãe intervém para apaziguar os ânimos. Aí do verbo intervir. Esse intervém com acento agudo aí no último é. Letra D. Eu espero que aquelas senhoras me deem uma boa gorjeta, disse o garçom. Aí do verbo dar, o deem com 2 S sem acento. Essas caixas contêm livros de literatura. O verbo conter. Esse contém com acento circunflexo. Olha o plural. Tanto tem como aqueles que vêm do verbo ter também, contém com acento igualzinho como se fosse o tem, acento circunflexo. Letra F. O ditador e sua família detêm o poder há anos no país. Verbo deter. Então, detém com acento circunflexo, plural, o ditador e sua família. Letra G. O policial detém o motorista sem habilitação. Então, esse aí, o verbo deter, aí também nós temos e leva acento. Agora, nós vamos para o número 4, certo? Então, aí no número 4. Aliás, esse aí
do policial é acento, mas é agudo, certo? Porque o circunflexo significa plural, o agudo não. Número 4. De acordo com o contexto, qual forma do verbo ler completa adequadamente o primeiro balão da tira abaixo? É ler ou leem? Então vamos lá. A tirinha aí do H. Ele conversando, né? Por que é que você, esse livro bobo, tem pontinhos aí. Por que é que você lê esse livro bobo? Não é o mais correto? O lê, no singular, ele está falando com uma pessoa. Por que é que você lê? Certo? Esse livro bobo. Aí o restinho da história. É história, papai. Aliás, está conversando com o filho, né? É história, papai. E é demais. Todos os maiores conquistadores e heróis que já existiram. Aí o H fala com ele. Todos os grandes heróis? Vikings também? Aí o menino. Todo mundo. Porque ele é viking, né, gente? Então ele quer que fale dele também. Então agora nós vamos para a correção da nossa segunda avaliação conceitual. Na número 1. Observe as expressões em destaque. Vi claramente visto o lumo vivo, uma expressão do Luís de Camões. Ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, Fernando Pessoa. E rir meu riso, do Vinícius de Moraes. Então nós temos aí, vi claramente visto, salgado sal e rir riso. Então, qual é a figura de sintaxe aí que nós temos? É o pleonasmo. Número 2. Aquela personagem da novela é complicada. Ela chora e grita e sofre e teima e perde, e ganha e casa e separa. Nunca vi igual. Então o trecho exemplifica qual figura de linguagem? Nós temos aí a letra C, um polissíndeto. Número 3. Quando um elemento é omitido num texto sem que se perca o sentido, como na frase sobre a cama, cobertores e lençóis limpos, nós temos, aí dei uma dica, uma palavra com 6 letras. Então nós temos uma elipse. Número 4. Se o polissíndeto e a anáfora têm em comum a repetição, qual a diferença entre essas figuras de linguagem? Então, na letra A anáfora tem uma repetição, mas não das conjunções. Elas são omitidas nessa figura de linguagem. É a letra A. Número 5. Se elipse consiste na omissão de um elemento, qual que é a diferença entre ela e a zêugma, que pressupõe também uma omissão? Nesse caso, é a letra D. Zêugma pressupõe a omissão de elementos que já foram mencionados anteriormente. Número 6. Qual é a figura de sintaxe presente nessa oração? Estudam ansiosos os candidatos para o Enem. Então, aí houve uma inversão. Seria o certo, né? Na ordem correta, os candidatos para o Enem estudam ansiosos. Então, inversão. Número 7. Observe as frases e classifique-os de acordo com a legenda. 1. Se for uma silepse de número. 2. Se for uma silepse de gênero. E 3. Se for uma silepse de pessoa. Então, na letra A, Vossa Excelência é temido por todos. Número 2, de gênero. Os trabalhadores somos esforçados. 3, de pessoa. C. Toda a multidão lutavam pelos seus direitos. 1, de número. Letra D. João é uma criança. 1, número. Aliás, desculpa, 2, de gênero. A letra E. Todo o povo estava revoltado, queriam justiça. É número 1, de número. Ok? Um abraço.